que figura simpática que é o Miguel Ramírez, ele passa isso nas entrevistas, mas isso não interessa. Não interessa se ele é simpático ou não. O que interessa é o que ele ocasiona, o que resulta essa simpatia dentro do vestiário. E eu tenho informação que a simpatia dele, a forma como ele comanda o grupo, está caindo no agrado dos jogadores. O Inter vem de o Abelão, que é um paizão e tal, mas antes do Abel vem o Kudê. Tem o Kudê. E o Kudê, ele era aquele técnico corda esticada, que mantinha a corda esticada no dia a dia, no jogo, aquela marcação intensa e tal. Com o Miguel Ramírez, o que a gente está vendo em campo? Os jogadores mais posicionados em campo, tá? E evitando um maior desgaste físico. E por isso, talvez, ele tenha caído no gosto também do grupo de jogadores, porque os jogadores não estão cansados durante o jogo, eles não ficam cansados durante o jogo, tanto que o Inter sobrou depois que fez o primeiro gol. Agora, Baldasso, nessa resposta dele, ele cogitou, ele tratou que não é tão ortodoxo o 4-3-3. Ele até brincou, a pergunta foi do Tiger, inclusive. Eu acho que foi a melhor resposta que o Ramírez deu, entre outras muito boas. Foi a mais, para mim, esclarecedora, porque ele tratou que o 4-3-3 não é um esquema, como diria o ex-ministro Magri, imexível. Não é tão ortodoxo e que ele até pode jogar com os dois atacantes, o Guerreiro e o Yuri Alberto, ou o Thiago Galhardo, ou o próprio Abel. Ele vai ser maleável, isso é ótimo. Na medida em que ele coloca o Patrick de ponta, não sendo ponta, ele começa a mostrar que vai ser maleável. A ideia do Yuri e do Guerreiro juntos, de acordo com as circunstâncias do jogo, como ele colocou, também é possível. Mas, Meneghetti, eu acho que tem uma ficha nossa que tem que cair nesse processo, que é um histórico desse treinador, inclusive no Independiente del Valle, onde o calendário não era tão expressivo e robusto como é aqui no Brasil. A gente está vendo agora ele girando o grupo, girando titularidades. Talvez não de forma tão intensa, mas isso vai acontecer o ano todo, Meneghetti. Isso vai acontecer o ano todo, ele vai girar para. Desculpa, Baldasso, essa não. Ele está girando agora porque ele está conhecendo os jogadores. Ele vai ter que definir um time titular e é claro que no decorrer dos jogos, Baldasso detonou o Diego Aguirre porque ele abriu pizzaria aqui e ali no Menino Deus, em frente ao Beira-Rio. Não vamos agora mudar, né, Baldasso? Eu quero resultado, Meneghetti. Eu quero resultado. O Diego Aguirre não me deu resultado. Ah, o Diego não, Aguirre semifinalista. Bagunçou um time que era para ganhar a Libertadores da América. Se o Miguel Angel me der resultado, ok. Se ele gira, é que acontece uma outra coisa também. Nós temos nós temos 3 posições para o meio campo. 3 só. E tem 8 jogadores qualificados para as 3 posições. Esses caras têm que jogar também. Mas que elenco maravilhoso. 8 jogadores. O lado bom é que o Baldasso levou 14 minutos para se contradizer hoje. Foi um pouquinho mais. Ele conseguiu tocar o programa até que ele lembrou que ele criticava o Diego Aguirre. Para mim, primeiro assim, gostei muito da entrevista e como repórter, esses detalhes de falar o porquê que o Patrick, que a gente vai rodar na sequência, tem essas virtudes, falar individualmente sobre o Maurício, eu não vejo problema quando o técnico, eu detesto quando o técnico diz eu não falo sobre o individual. Não tem problema, o técnico não fala com o individual, cara, é um jogo, às vezes o goleiro falha, tem que pontuar, olha, o goleiro tá falhando por isso, ou tá bem por isso, a gente vai corrigir aquilo, não tem problema nenhum, e é bacana quando ele te dá a informação. Muitas vezes, alguns próprios técnicos daqui do Brasil ficam chateados quando a gente... O que houve, Meneghetti? Então, o microfone caiu aí, a presilha dele é isso, eu estou preocupado com isso. Não, mas o teu áudio está chegando bem, é isso aí. Está chegando bem, isso aí, o programa ao vivo é assim, então é isso que houve. Então, por isso que eu estou preocupado. Interrompeu agora. Entendeu? Interrompi teu raciocínio, é isso? Exatamente, aí, mas obrigado. Assim, alguns técnicos brasileiros ficam chateados com a imprensa quando vem alguém de fora e vocês idolatram. Não é isso, é porque ele está passando informação e é bacana ter detalhes como esse que a gente está vendo agora. Ele é maleável, ele pode jogar com 2 centroavantes, Yuri Alberto e Guerreiro é a preferência, mas ele lembrou do Galhardo que ontem marcou gol. Então, esses pequenos detalhes do Miguel na coletiva eu gostei muito. Sabe o que tu está elogiando no meu entendimento, e algo que eu também elogio, é que o Miguel fala de futebol. Isso. Ele está falando de futebol. Isso. Ele fez uma brincadeira. O Tiger perguntou para ele sobre os 2 centroavantes. Ele tem 4. Tu já descartou o Abel Hernandes, o Thiago Galhardo e tal, mas num bom astral e tal. E ele fala de futebol, de posicionamento. Daqui a pouco a gente vai reproduzir ele elogiando o Maurício. E isso eu gosto, gente. Não precisa ter letra. É pro de Renato que eu tô dizendo isso? Sim, mas eu acho que o Grêmio já conseguiu mudar o Renato. O Renato, pelo menos no que a gente viu depois... Mas tu viu alguma coletiva dele lá em Copacabana, lá em Ipanema? Não, a coletiva que ele deu, por exemplo, depois do jogo com o Esportivo e Bento. Tudo bem, é um momento bom, vamos ver num revés. Mas também vamos ver o Ramírez no revés, como é que funciona. Não tem um programa só que a gente não fale sobre o Renato. Todo programa a gente tem que falar sobre o Renato. O Renato é técnico de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Não vamos esquecer, o Renato nem tá nem em Porto Alegre, o Renato. Tu sabia que ele é técnico do Grêmio, né? Tu pode não saber, né? Eu sei,
sei. Não sei Hoje o teu nível de técnico do informação. Grêmio é o Alexandre Mendes. Ah, tu quer falar do Alexandre que Mendes? joga contra o Juventude. Tá, Não, com todo respeito ao Alexandre Mendes, vai um abraço para ele. Então, o Renato é mais importante que ele ainda. Eu quero falar sobre o Miguel Ramírez. Tá, então, assim, isso eu gosto de treinador que fale de futebol, tem conteúdo esportivo.